Eles observavam, incrédulos, os homens do mundo derrotado, suas cidades ainda em chamas, seus sonhos reduzidos a cinzas. Do outro lado do oceano veio um som diferente de tudo o que já tinham ouvido antes, o gemido baixo e metálico de algo vasto nascendo. Um navio de 133 metros de comprimento, deslizando nas águas cinzentas da Baía de São Francisco. O SS Robert E. Peary, construído não em meses nem em semanas, mas em pouco mais de 4 dias. Para os soldados e engenheiros dos impérios caídos, era como se a própria realidade tivesse se rompido. Que tipo de civilização conseguiria construir uma embarcação mais rápido do que enterrar seus mortos? Eles outrora acreditaram na maestria, na tradição, no lento aperfeiçoamento da arte. Um construtor naval alemão podia passar metade da vida aprendendo os segredos do aço. Um construtor japonês se curvaria diante do espírito do material. Mas agora, eles viam um tipo diferente de criação, fria, implacável e terrivelmente eficiente. Nas mãos dos americanos, a indústria havia se tornado algo vivo, algo que devorava limitações e produzia milagres. Não eram navios de madeira e orgulho, eram navios de ritmo, repetição e crença inabalável no progresso. Para aqueles que haviam perdido a guerra, pareciam quase sobrenaturais. Da perspectiva deles, a guerra não havia sido perdida apenas no campo de batalha. Havia sido perdida nas fábricas. Enquanto a Europa ainda rezava pela perfeição, a América encontrava poder na imperfeição. Enquanto seus engenheiros discutiam sobre tradição, homens e mulheres comuns do outro lado do oceano aprendiam a soldar aço aos milhares. Fazendeiros, secretárias e donas de casa se transformaram em construtores navais da noite para o dia. Não foi o triunfo da habilidade, mas o triunfo da fé. Fé em que velocidade e simplicidade poderiam superar precisão e hierarquia. E enquanto os navios Liberty se multiplicavam como fantasmas de aço pelos mares, aqueles que assistiam das ruínas compreenderam algo devastador. Estavam testemunhando não apenas sua derrota, mas o nascimento de uma nova ordem. Um mundo onde a força não vinha da herança, mas da adaptabilidade. Onde a máquina substituía o mestre, onde o impossível havia se tornado procedimento. Era o fim de uma era e o começo de outra. Eles lutaram para defender seus impérios, suas tradições, seus deuses do artesanato, mas os deuses se calaram. Da fumaça e do silêncio da derrota, surgiu uma única e assombrosa pergunta. Se é isso que eles conseguem construir em 4 dias, o que construirão em seguida? Tudo começou com um som que não pertencia a esta terra. Um rugido metálico e profundo que percorreu a baía e ecoou contra a neblina. Aqueles que o ouviram diriam mais tarde que não era o som de um navio nascendo, mas de uma era morrendo. O SS Robert E. Peary afundou nas águas frias da Baía de São Francisco em 12 de novembro de 1942. E em algum lugar do outro lado do Atlântico, homens que acreditavam em disciplina, sangue e aço sentiram os alicerces de seu mundo ruírem. Eles não viram o navio, mas ouviram a notícia. Um cargueiro completo e pronto para o mar, construído em apenas 4 dias. Nem mesmo o mais fanático crente na precisão alemã conseguia entender como tal coisa era possível. Dentro dos abrigos antiaéreos em Hamburgo, nas ruínas de Bremen, nos escritórios de engenheiros japoneses exaustos, uma terrível percepção se espalhou. A guerra para a qual haviam se preparado já estava perdida, não por coragem ou covardia, mas por algo invisível, uma nova maneira de pensar. Os americanos haviam mudado as regras da própria criação. Para aqueles do lado perdedor, era como ver um deus emergir da fumaça e da indústria. Suas antigas equações não funcionavam. Mas seu orgulho pela maestria, sua adoração pela perfeição, sua fé no artesão individual, tudo isso sem sentido diante desse novo monstro da eficiência. Um engenheiro alemão, escrevendo em suas anotações privadas, chamou-o de Der Albtraum der Geschwindigkeit, o pesadelo da velocidade. Ele havia passado 20 anos construindo navios
que levavam meses para serem concluídos. Ele acreditava que a qualidade era um dever moral, que a arte e a precisão eram formas de patriotismo. Mas agora, seu inimigo estava construindo navios como pães, cada um marcado pelo fogo e pelo tempo. Ele perguntou em desespero: se um povo consegue construir um navio em 4 dias, será que também consegue construir um novo mundo em 4 anos? A pergunta não o assombrava apenas. Na Itália, as fábricas de Mussolini estavam paralisadas pela burocracia e pelo orgulho. No Japão, os engenheiros ainda desenhavam projetos à mão com reverência por ofícios antigos. Na Alemanha, onde cada parafuso era medido e cada ferramenta forjada com perfeição, a ideia da imperfeição como progresso era impensável. E, no entanto, os Estados Unidos conseguiram, não aperfeiçoando, mas simplificando. Não por reverência, mas por audácia. Chamavam-lhes navios Liberty. Para os aliados, eram símbolos de esperança. Para os derrotados, eram presságios de extinção. Cada novo casco que tocava a água era mais um lembrete de que os antigos deuses da habilidade e da tradição haviam sido substituídos por algo mais frio, um sistema que acreditava no poder das pessoas comuns de fazer o impossível quando organizadas com precisão e fé. Para as nações perdedoras, era mais do que derrota. Era humilhação. O inimigo não apenas destruíra seus exércitos, ele havia provado que seu caos poderia superar a ordem deles. Em Berlim, um filme de propaganda americana capturado mostrando os estaleiros de Richmond foi exibido para um grupo de engenheiros no início de 1943. As imagens mostravam fileiras de mulheres soldando, com os rostos cobertos por faíscas e enormes guindastes erguendo seções pré-montadas no lugar. Os oficiais alemães que assistiam não aplaudiram nem falaram. Um deles, um arquiteto naval de Kiel, sussurrou quase para si mesmo: eles removeram a alma do navio. Outro respondeu: não, eles lhe deram uma nova. Foi um momento de terror silencioso. A compreensão de que a vitória não pertencia mais às nações que construíram as melhores máquinas, mas àquelas que construíram mais. E, no entanto, por trás dessa percepção, havia algo mais humano, algo que tocou até mesmo os corações dos derrotados. Eles acreditavam que os americanos eram indisciplinados, distraídos, um povo de conforto e abundância. Mas que tipo de conforto poderia construir navios da noite para o dia? Que tipo de abundância poderia soldar aço à meia-noite com as mãos tremendo de exaustão? Eles começaram a entender que o que estavam enfrentando não era apenas um sistema industrial, mas um sistema psicológico, uma nação que havia transformado a crença em maquinário. Os navios Liberty não eram feitos apenas de metal, eram feitos de convicção. Há relatos de prisioneiros de guerra aliados que, ao ouvirem os registros da construção naval, foram tomados por uma estranha mistura de orgulho e desespero. Orgulho porque eram humanos, parte de uma espécie capaz de tamanha velocidade e criação. Desespero porque perceberam que a guerra agora estava além do humano. Era mecânica, matemática, inevitável. Um oficial alemão capturado em Stalingrado disse mais tarde: quando vi nossas linhas de suprimentos falharem, não amaldiçoei nossos soldados, amaldiçoei nossos estaleiros. Mesmo entre os engenheiros mais dedicados do Japão, a notícia caiu como um raio. Os estaleiros japoneses ainda mediam o progresso pela harmonia e paciência. Os americanos o mediam pela produção. Um construtor naval japonês teria ficado em silêncio diante de seus homens e dito: eles dominaram o próprio tempo. Não era admiração, era medo. Aos seus olhos, a América havia alcançado o que nem mesmo o divino conseguiu: tornar a criação mais rápida que a destruição. A ironia era que os próprios americanos não enxergavam completamente o que haviam feito. Para eles, era necessidade, não destino. Mas, visto de fora, das cinzas de Berlim, das ruínas de Tóquio, parecia o alvorecer de uma nova civilização, não de arte ou tradição, mas de método. Um mundo onde as ideias podiam ser soldadas tão facilmente quanto placas de aço.
Um mundo onde o indivíduo não era mais o artesão, mas o componente. E ainda assim, para aqueles que haviam perdido, havia uma beleza terrível nisso. Observando seu inimigo construir em dias o que lhes levara meses, eles viam nessas faíscas não apenas a derrota, mas a profecia. O mundo havia cruzado um limiar. O futuro não pertenceria mais àqueles que construíram o navio perfeito, mas àqueles que conseguiram construir milhares de navios imperfeitos que ainda navegavam. A lição era brutal e eterna. A precisão perde para a persistência. No entanto, mesmo com essa percepção, a esperança cintilou nos lugares mais estranhos. Alguns engenheiros alemães começaram a esboçar novas maneiras de construir, admirando secretamente a eficiência americana. Alguns oficiais japoneses falaram em reconstruir após a guerra, usando esses mesmos princípios. Eles haviam sido conquistados pela força, mas inspirados pela velocidade. O que temiam começaram a estudar. O que odiavam começaram a compreender. Os navios Liberty tornaram-se tanto uma maldição quanto um chamado. Para os vitoriosos, eram ferramentas de salvação. Para os derrotados, eram espelhos mostrando o que poderiam ter sido se tivessem aprendido a abandonar o orgulho. O mundo do artesanato dera origem ao mundo da construção, e ninguém poderia voltar no tempo. E nessa percepção residia a ferida mais profunda de todas. A consciência de que a guerra revelara não apenas quem era mais forte, mas quem podia mudar. Os navios Liberty eram a prova de que a flexibilidade havia conquistado a maestria, de que a inovação havia derrotado a devoção. O velho mundo não havia morrido no fogo, mas nas linhas de montagem. Enquanto o SS Robert E. Peary cortava a neblina naquele dia, com seus motores zumbindo como uma profecia, os derrotados do mundo olhavam para a escuridão e se perguntavam a pergunta que ecoaria por muito tempo depois da guerra. Se é isso que eles conseguem construir em 4 dias, o que construirão em seguida? Ele nunca havia construído um navio. Ele nem gostava do mar. Henry Kaiser era um homem da terra, não da água, um construtor de estradas, represas e sonhos. E, no entanto, em dezembro de 1940, esse homem desconhecido dos construtores navais do mundo assinou um contrato que o tornaria uma das forças mais poderosas da história da indústria moderna. Para as nações derrotadas que assistiam do outro lado da guerra, sua ascensão não foi apenas estranha, foi aterrorizante. Como alguém que nada sabia sobre navios poderia se tornar o arquiteto de uma revolução que afundaria seus impérios? Nos corredores silenciosos de Berlim, Tóquio e Roma, engenheiros e oficiais estudavam seu nome como se fosse um enigma. Kaiser. Os americanos o chamavam de construtor, mas os perdedores da guerra o viam de forma diferente, como um símbolo de algo que não conseguiam entender, uma mente livre da tradição. Eles haviam construído suas indústrias com base em hierarquia, orgulho e regras esculpidas em pedra. Kaiser construiu a sua com base no movimento. Ele não se importava com o que já havia sido feito. Seu poder vinha de fazer perguntas que outros tinham medo de fazer. Por que um navio levaria 6 meses para ser construído? Por que apenas artesãos deveriam fazê-los? Por que a perfeição importaria mais do que o tempo? Na primeira vez que ele propôs construir navios como carros, em linhas de montagem em seções, soldados em vez de rebitados, os especialistas navais riram. A soldagem era considerada perigosa, pouco confiável, quase pecaminosa no mundo do design marítimo. Na Alemanha, os arquitetos navais construíam seus submarinos com precisão cirúrgica. No Japão, os construtores trabalhavam em silêncio, guiados por rituais mais antigos que seu imperador. Nos Estados Unidos, Henry Kaiser simplesmente disse: experimente. Para aqueles que já haviam perdido tudo, essa atitude era mais assustadora do que qualquer arma, porque revelava algo mais profundo do que inovação. Revelava liberdade. A liberdade de falhar rapidamente, de aprender, de mudar, de se mover. Para eles, o fracasso era a morte. Para Kaiser, o fracasso eram dados.
Um engenheiro japonês escreveu mais tarde em seu diário após a guerra: "Perdemos não para o poder americano, mas para a permissão americana. Eles tiveram permissão para experimentar, cometer erros, sonhar além do manual." Ele estava certo. Kaiser havia construído represas em desertos, escavando rios onde não existiam. Ele acreditava que o esforço, não a experiência, criava possibilidades. Então, quando se voltou para os navios, não viu aço e rebites. Ele viu oportunidade. Ele não viu limites. Ele viu um quebra-cabeça que ninguém mais ousava resolver. Pense nisso. Em sua própria vida, quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Isso é impossível" ou "não é assim que se faz"? Talvez no trabalho, na escola, ou até mesmo em sua própria voz interior. Foi exatamente isso que Kaiser enfrentou: um muro de descrença. Mas em vez de voltar atrás, ele o atravessou. Sua história não é apenas sobre navios. Trata-se do que acontece quando a crença é mais forte que a permissão. Suas fábricas não eram feitas apenas de metal e barulho. Eram construídas com fé. O tipo de fé que muda a história. Quando Kaiser iniciou seu estaleiro em Richmond, Califórnia, ele contratou qualquer pessoa disposta a trabalhar: secretárias, fazendeiros, zeladores, mães, pessoas que nunca haviam tocado em aço antes. Os antigos mestres da construção naval ficaram horrorizados, mas Kaiser viu algo que eles não viram. Ele acreditava que os seres humanos podiam aprender qualquer coisa quando devidamente organizados e com um propósito. Foi essa crença que quebrou o muro psicológico entre os habilidosos e os não habilidosos. E para as potências do eixo, isso era aterrorizante, porque elas haviam construído seus impérios com base na hierarquia. Acreditavam em linhagens de talento, em ofícios nobres passados de pai para filho. Mas Kaiser acreditava em treinamento, não em herança. Ele transformou o caos em unidade e a unidade em velocidade. Há uma história dos primeiros meses do estaleiro de Richmond. Uma ex-professora chamada Ruth conseguiu um emprego como soldadora. Seu marido havia ido para a guerra. Ela nunca havia segurado uma tocha na vida. Os homens zombaram dela no início. Mas em 2 semanas, ela estava soldando seções de casco que passavam pela inspeção mais rápido do que as de operários experientes. Quando jornalistas perguntavam como ela aprendia tão rápido, ela sorria e respondia: "Eles não me disseram que era difícil." Essa era a essência do mundo de Kaiser. Um mundo onde a crença era mais forte que a experiência e a simplicidade derrotava o medo. As nações derrotadas não conseguiam entender como pessoas comuns podiam de repente se tornar extraordinárias. Elas nunca acreditaram no comum. Em seus sistemas, o valor vinha do status, da tradição e da obediência. Mas Kaiser construiu um sistema que valorizava a adaptabilidade, a criatividade e a coragem. Ele transformou trabalhadores em inventores. Seus estaleiros não construíam apenas navios, eles construíam confiança. Cada pessoa que segurava uma tocha se tornava parte de algo vasto, um ritmo, um propósito, um pulso de progresso que não podia ser interrompido. E, no entanto, havia outra camada nessa história, algo mais profundo e assombroso. Os engenheiros derrotados que estudaram seus métodos após a guerra descreveram suas emoções não como ódio, mas como admiração. Um oficial da Marinha japonesa, em uma entrevista anos depois, disse: "Quando vimos a velocidade da construção, sentimos que os americanos haviam desvendado algo espiritual. A crença de que o futuro poderia ser construído mais rápido do que o passado poderia resistir. Essa ideia os destruiu, porque nela residia a percepção de que estavam travando a guerra errada. Tentaram preservar a tradição. Os Estados Unidos tentaram reinventá-la. Agora imagine-se ali, na beirada lamacenta do estaleiro Richmond, faíscas voando na noite. Ao seu redor, o som de milhares de martelos, o ritmo do progresso. Você olha para cima e em 4 dias um navio emerge da terra. Não um milagre, um processo. Não um acidente, um sistema. E naquele momento, você sentiria o que aqueles que assistiam de longe sentiram: admiração
descrença e medo. O modo de pensar de Kaiser era contagioso. Espalhou-se mais rápido do que qualquer exército. Suas ideias infectaram todos os setores da indústria americana. Linhas de montagem, hospitais e até mesmo a educação. Ele acreditava que a complexidade era uma ilusão. Simplifique o processo. Confie nas pessoas e tudo se torna possível. Essa filosofia não construiu apenas navios. Ela construiu uma mentalidade que definiria o resto do século. O mundo derrotado. Percebeu tarde demais que não havia sido derrotado por armas superiores, mas por uma imaginação superior. E essa imaginação surgiu de uma verdade que ainda se aplica a você hoje. Os limites em que você acredita são tão fortes quanto a sua disposição de questioná-los. Os estaleiros de Richmond podem estar em silêncio agora, mas seu eco permanece em cada inovação que começa com as palavras "e se?". Talvez esse seja o verdadeiro legado de Henry Kaiser. Nos lembrar que nenhuma tradição, nenhuma regra, nenhum medo pode deter um ser humano que acredita que o progresso é possível. É por isso que sua história ainda importa. Não se trata apenas de guerra ou indústria. Trata-se de nós, de como a crença pode transformar mundos inteiros. Quando você olhar para sua própria vida, quando vir as barreiras que outros construíram ao seu redor, lembre-se do que aqueles homens em Berlim, Tóquio e Roma viram quando olharam para os navios de Kaiser. Eles viram um homem que se recusou a pedir permissão ao passado. Se esse pensamento o comove, se o faz questionar os limites que lhe disseram para aceitar, então pare por um momento e tome uma atitude. Em algum lugar na sua tela há um pequeno botão vermelho esperando. Clique nele, junte-se a nós, porque esta história não acabou. O que você viu até agora é apenas o começo. A próxima parte o levará mais fundo na essência de como um homem transformou pessoas comuns em construtores de milagres, e como esse espírito ainda pode mudar o mundo hoje. Não apenas assista à história, torne-se parte dela. Do ar, o estaleiro de Richmond parecia uma máquina viva. Milhares de trabalhadores se moviam em ritmo perfeito. Guindastes balançavam sobre fileiras de perfis de aço, faíscas caíam como chuva alaranjada. Para as nações derrotadas, era mais do que uma fábrica. Era uma visão do futuro. A velocidade, o som, a precisão, tudo falava de um novo tipo de poder. Uma civilização que aprendera a transformar o caos em ordem. E para aqueles que assistiam das ruínas de suas próprias indústrias, foi uma revelação que ardia tão profundamente quanto a própria derrota. No centro de tudo isso estava algo que ninguém jamais tinha visto: um estaleiro que não construía navios em sequência. Cada parte da embarcação era criada separadamente, em paralelo, e depois montada como um quebra-cabeça de aço. Os americanos chamavam isso de pré-fabricação, mas para os construtores tradicionais da Europa e da Ásia, parecia feitiçaria. Enquanto seus artesãos trabalhavam da quilha ao convés em lenta cerimônia, os americanos construíam tudo de uma vez. Uma seção do casco em um canto, uma sala de máquinas em outro, uma casa de convés em outro, cada uma construída por pessoas que nunca haviam construído nada antes. A ideia era impensável, e, no entanto, funcionou. Como era estar ali em 1942, cercado pelo rugido da produção? Imagine, 1000 tochas brilhando na noite, trens trazendo novas seções a cada hora, o som do metal nascendo. Você olha para suas mãos enegrecidas pela poeira e percebe que você é parte de algo imparável. Para os trabalhadores, era mais do que um trabalho, era um propósito. Para os derrotados do outro lado do oceano, era o som da inevitabilidade. Como poderia tanta ordem surgir de tanto caos? O segredo não eram as máquinas, mas a mentalidade. Os construtores tradicionais acreditavam que a maestria vinha do controle. Kaiser acreditava que a maestria vinha do impulso. Quanto mais rápido se moviam, menos medo havia. Os erros eram corrigidos à medida que avançavam. A perfeição não era mais o objetivo. A conclusão, sim. O navio não precisava ser bonito, só precisava navegar.
Agora pare por um momento. E se você aplicasse isso à sua própria vida? E se, em vez de esperar pelo momento perfeito, pelo plano perfeito ou pela habilidade perfeita, você começasse a construir agora, peça por peça, aprendendo à medida que avançava? Você não se moveria mais rápido? Você não descobriria mais? Os trabalhadores de Kaiser descobriram. E essa mentalidade, nascida no fogo da guerra, tornou-se o modelo para a criação moderna. Havia uma estranha beleza nisso. O estaleiro de Richmond era uma cidade que nunca dormia. Homens e mulheres trabalhavam em turnos 24 horas por dia, cada um como uma engrenagem em uma vasta sinfonia. Não havia mestres, apenas participantes. Não havia silêncio, apenas o zumbido do progresso. Um jornalista que visitou o estaleiro o descreveu como o coração pulsante da democracia. Um lugar onde qualquer pessoa, independentemente da origem, podia construir a espinha dorsal da vitória. Aos olhos dos derrotados, era a democracia tornada visível, brilhando intensamente na noite. Mas o que eles não entendiam na época era o quão profundamente psicológica essa transformação era. Os estaleiros da Kaiser reformularam a forma como as pessoas pensavam sobre o trabalho em si. A hierarquia de habilidades ruiu. O orgulho do artesão foi substituído pelo orgulho do coletivo. Todos se tornaram parte de algo maior, e esse sentimento de pertencimento era inebriante. Transformava a fadiga em devoção, a repetição em significado. O estaleiro não era apenas um local de trabalho, era um local de fé. E, no entanto, havia sussurros de dúvida, até mesmo entre os vencedores. Seria essa nova forma de criação poderosa demais? Algo estava se perdendo na busca pela eficiência? Alguns engenheiros veteranos na Grã-Bretanha e na Alemanha escreveram mais tarde que o que viram os assustou não porque fosse errado, mas porque era certo. Eles entenderam que uma vez que a humanidade aprendesse a construir dessa maneira, não haveria mais volta. O que perdemos quando a velocidade se torna nossa nova perfeição? Essa pergunta ainda perdura hoje. Relatos daquela época falam de visitantes parados nas passarelas, observando navios inteiros montados diante de seus olhos. Um oficial da Marinha Britânica, impressionado com a visão, disse suavemente: "Eles não estão construindo navios, eles estão construindo o futuro." E de certa forma ele estava certo, porque as técnicas aperfeiçoadas em Richmond se espalhariam pelo mundo. O Japão, outrora inimigo, mais tarde reconstruiria seus estaleiros usando os mesmos métodos. A Coreia do Sul também sairia da pobreza para se tornar um gigante industrial, seguindo o projeto que Kaiser havia desenhado em aço. As nações derrotadas não esqueceram. Estudaram cada detalhe, cada fotografia, cada relatório. Transformaram sua humilhação em conhecimento. As mesmas mentes que outrora construíram navios de guerra para a guerra, logo construiriam navios-tanque para a paz. Eles adotaram o que antes temiam e, ao fazê-lo, garantiram sua sobrevivência. Essa era a ironia suprema. Os vitoriosos venceram a guerra, mas os perdedores dominariam a paz. Você já percebeu como as maiores lições muitas vezes vêm do fracasso? As potências do eixo aprenderam mais com suas derrotas do que com suas vitórias. Aprenderam que força sem adaptabilidade é fraqueza, que perfeição sem velocidade é morte, e que o progresso não pertence àqueles que protegem a tradição, mas àqueles que ousam reinventá-la. Os estaleiros da Kaiser se tornaram a base de uma nova filosofia, a crença de que sistemas, e não heróis, criam milagres. As pessoas que construíram os navios Liberty não nasceram para a grandeza. Foram treinadas para isso. Tornaram-se extraordinárias porque alguém acreditou que elas podiam. Essa crença se espalhou mais rápido do que qualquer arma. Atravessou oceanos, entrou em salas de reuniões, fábricas, escolas e lares. Mudou a forma como a humanidade trabalhava, sonhava e construía. Anos após a guerra, quando os engenheiros japoneses reconstruíram suas indústrias devastadas, eles mantiveram uma fotografia do estaleiro de Richmond na parede.
Não era um símbolo de derrota, mas de transformação. Eles sabiam que, para se reerguerem, precisavam pensar como o inimigo que os havia derrotado. Aprender com sua coragem, não com sua crueldade. Essa é a estranha beleza da história. Mesmo na perda, há herança. Mas que se você olhar mais de perto, por baixo das faíscas e do aço, há outra história, uma mais humana. O estaleiro era um espelho do mundo vindouro. Barulhento, imperfeito, vivo, cheio de contradições. As pessoas ali riam, discutiam, se apaixonavam, quebravam ossos e continuavam construindo. Os navios que partiam de Richmond transportavam não apenas carga, mas as impressões digitais de milhares de vidas comuns. Eles eram a prova de que, quando as pessoas se movem juntas em direção a um propósito, até o impossível se torna rotina. E, no entanto, a pergunta permanecia. O que acontece com as pessoas quando a guerra termina, quando o propósito desaparece? A mesma energia que constrói navios pode construir a paz? Ou as máquinas continuam girando em busca de uma nova guerra para alimentá-las? Os homens e mulheres das nações derrotadas olhavam para essas perguntas com olhos assombrados. Eles viam nas fábricas americanas não apenas o triunfo, mas também o alerta. Um lembrete de que o poder, uma vez liberado, não retorna ao silêncio. Eles se perguntavam se o preço do progresso era a perda da paciência, da reflexão e da alma. Eles se perguntavam se a própria velocidade se tornaria o próximo império. Essa pergunta ainda paira sobre nós hoje. Em cada fábrica, em cada escritório, a cada momento em que corremos para criar algo mais rápido, ainda vivemos à sombra de Richmond. O mundo mudou, mas o ritmo permanece. A pulsação do aço ecoando de uma guerra que nunca terminou de fato, apenas se transformou. E enquanto os derrotados daquela época observavam os navios Liberty desaparecerem no horizonte, eles se faziam uma pergunta final, uma que talvez nós também devêssemos fazer. Se podemos construir algo mais rápido do que nunca, também aprenderemos a construir algo melhor. A noite de 8 de novembro de 1942 começou como um desafio secreto sussurrado. Aos deuses do aço. O estaleiro de Richmond ficou em silêncio por um momento antes que as primeiras faíscas iluminassem a escuridão. Mais de 1000 homens e mulheres estavam prestes a tentar algo tão impossível que até seus próprios engenheiros duvidavam. O objetivo era construir um navio Liberty inteiro, da quilha ao lançamento, em menos de 10 dias. Ninguém jamais havia tentado isso antes. A construção mais rápida até então levara 10 dias no Oregon. Mas desta vez, o desafio era uma loucura. 4 dias se tudo desse certo. O navio se chamaria SS Robert E. Peary, em homenagem ao explorador do Ártico que chegou ao Polo Norte. E como Peary, este navio cruzaria para um lugar onde ninguém jamais havia estado. Ao amanhecer, o estaleiro parecia um campo de batalha da criação. Guindastes se moviam em arcos perfeitos, levantando seções pré-fabricadas como enormes ossos de aço. Faíscas caíam como neve alaranjada enquanto os soldadores trabalhavam em turnos sem descanso. O ar cheirava a óleo, fumaça e determinação. O barulho era constante, o som de martelos, tochas, motores e vozes se fundindo em uma só batida. Do lado de fora do